agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino, na 106 FM Gospel. Abra a tua Bíblia comigo em João capítulo 21. Evangelho de João, o apóstolo amado, melhor amigo de Jesus Cristo nessa terra, aquele que reclinava sua cabeça sobre o ombro de Jesus, aquele que ouviu do Mestre coisas tão extraordinárias. A ele Jesus deu a revelação do Apocalipse, um grande homem de Deus que vai nos narrar aqui uma história tão linda. João capítulo 21, todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, e arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Amém? Espírito Santo, apresentamos a Ti, Senhor, este momento. Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Pai. Sabemos que esse momento é um momento de instrução, de aprendizado, de crescimento. Deus, nesse momento, Pai, nós ouvimos de Ti a Tua vontade, e é isso que eu te peço neste momento. Que seja estabelecida neste lugar, Deus, a Tua vontade. Deus, usa-me, Pai, aqui como um simples canal, Pai, mas aquilo que eu falar aqui, Deus, seja aquilo que está no Teu coração, Espírito Santo. Deus, aqueles que ouvem essa palavra, Pai, que eles possam guardar ela no coração, e que essa mensagem, Deus, nos dê, Senhor, nesta noite, um reencontro contigo, um momento, Senhor, especial com o Senhor, que neste momento, Senhor, nós possamos experimentar neste lugar, Pai, uma experiência mais profunda contigo, Deus, que só a Tua palavra nos dá. Só a fidelidade da Tua palavra, Deus, é a Tua mensagem no nosso coração, é a Tua palavra no nosso coração que evita o erro, Senhor. Assim está escrito que quando escondemos ela, quando guardamos ela no nosso coração, nós não pecamos contra Ti. Deus, que essa mensagem, Pai, não seja roubada, Deus, de dentro dos corações. Que nada, Deus, aqui dentro possa roubar essa boa semente, mas que ela dê frutos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém? Um reencontro com Deus. Tudo que eu tenho aqui
tudo que eu trouxe aqui para cima desse altar, nessa mensagem que eu vou pregar agora para você, é essa frase. Deus me deu essa frase hoje de manhã, quando acordei para estudar a palavra do Senhor, falando nessa frase, dizendo nessa frase que Deus está interessado em ter um reencontro com muitos que estão neste lugar. Muitas pessoas, meu irmão, já viveram uma experiência com Deus. Um reencontro é algo óbvio. É encontrar de novo alguém que você já conhece. Ver de novo alguém que você já teve intimidade. Alguém que você sabe quem é. Como é bom quando a gente se reencontra com alguém que a gente ama. Como é maravilhoso quando a gente passa, por motivos diversos, um tempo longe de pessoas que nos fazem bem, mas temos o privilégio de, no caminhar da vida, nos reencontrarmos. Agora você imagina o quanto é muito mais maravilhoso quando podemos nos reencontrar com o Senhor. Tem gente nesse lugar que se afastou de Deus por diversos motivos. Porque confiou em homens, porque colocou a sua fé em pessoas, porque um dia estava numa igreja, num ministério e se desiludiu com a liderança, porque um dia namorou com alguém, casou com alguém, teve um relacionamento afetivo com alguém, mas essa pessoa lhe decepcionou, essa pessoa lhe traiu, essa pessoa frustrou os teus sonhos, frustrou o teu coração, e aí por causa disso você se desiludiu de tudo, inclusive da fé, inclusive do Senhor. Quanta gente, meu irmão, que se afasta do Senhor por causa de terceiros. Aliás, eu acho que se nós fizermos uma pesquisa, eu nunca vi alguém que se afastou de Deus por causa de Deus. Sempre é por causa de alguém. Sempre é porque alguém desanimou, entristeceu, desiludiu, nunca por causa de Deus. Deus é amor. Deus na sua essência é amor. Mas infelizmente isso acontece. Pessoas se afastam, pessoas se distanciam do Senhor, pessoas dão uma volta no mundo grande, sofrem, porque se afastaram do Senhor. Essa noite eu declaro que será uma noite de reencontro. Se você chegou nesse lugar, meu irmão, afastado do Senhor, quem sabe vivendo dentro de uma instituição, militando na instituição igreja, mas afastado do Senhor, eu declaro que essa noite será uma noite de reencontro, será uma noite de renovo, será uma noite, meu irmão, onde você viverá de novo uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. Isso não é novidade, isso começou com os discípulos. Esses homens aqui, a palavra do Senhor nos diz que é a terceira vez que Jesus aparecia para eles depois de ter ressuscitado. Jesus já havia ressuscitado. Jesus aparece a esses homens pela terceira vez. Mas esses homens ainda continuavam com o coração duro. Ainda continuavam entristecidos por causa do trauma que eles viveram. O trauma que eles viveram foi algo grande demais para eles. A dor de ter vivido um relacionamento com Jesus de 3 anos, de um ministério poderoso, um ministério avivado, um ministério cheio de milagres. Por onde Jesus passava, multidões seguiam eles. Por onde ele passava e aqueles discípulos estando com ele, viam mortos sendo ressuscitados, viam pessoas doentes sendo curadas, viam cativos sendo libertos, viam pães e peixes sendo multiplicados.
Quantos milagres aqueles homens assistiram, presenciaram? Um ministério que ia de vento em polpa. De repente, a Bíblia diz que Jesus vai para a cruz. E quando nós olhamos para os discípulos, nós sabemos que eles não estavam preparados para isso. Eles não entendiam o que diziam as Escrituras em relação à cruz. Jesus falava para eles várias vezes sobre a cruz, falava que era necessário que ele morresse, que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue, fosse surrado, fosse crucificado. Jesus falava isso para eles, só que o seu entendimento se fechava, eles não entendiam. Por isso o trauma. Olhar para o Messias, olhar para o Rei dos Reis, olhar para o libertador de Israel, para o Salvador da vida deles, ver tudo o que aconteceu e de repente, meu irmão, Jesus ir parar numa cruz. Esse trauma foi muito grande e fechou o coração deles. Isso acontece, meu irmão, com muita gente. Isso acontece quando nós estamos, às vezes, motivados, trabalhando, exercendo um ministério, exercendo um chamado, desenvolvendo um relacionamento e de repente, algo adverso acontece. Algo ruim vem contra a nossa vida. Quando acontece algo, meu irmão, que pode ser que esteja dentro do propósito de Deus, e aliás, eu acredito, eu tenho fé, naquela palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que aconteça algo que seja contrário à sua vontade, se você ama o Senhor, aquilo está contribuindo para o teu bem. A morte de Jesus Cristo estava contribuindo para o bem deles, mas eles não entendiam. Eles olharam para a morte de Jesus como o fim. Muitos ali estavam traumatizados, envergonhados. A gente olha para os discípulos e a gente vê Pedro negando Jesus. Andou com Jesus o tempo inteiro. Jesus disse a ele que grandes coisas aconteceriam através da vida dele, faria dele pescador de homens. Mas quando Jesus enfrenta aquela tribulação, aquele problema, quando ele vai para a cruz, Pedro nega. Quanta vergonha! Jesus sabia que ele o negaria. Jesus disse a ele que ele o negaria. Ele disse que não, mas acabou negando. Aquilo lhe provocou um remorso tão grande, meu irmão, uma culpa tão grande, que a Bíblia diz que ele chorou copiosamente, amargamente. Quantas pessoas, meu irmão, que um dia negaram ao Senhor? Quantas pessoas que um dia, por causa de um trauma, por causa de um problema, por causa de uma frustração, negaram a fé? Ainda que você seja essa pessoa, eu quero dizer para você que o Senhor tem misericórdia de você, que o Senhor tem compaixão da sua vida, que o Senhor te ama de uma maneira extraordinária, e que o Senhor hoje está nesse lugar para que você viva um reencontro com Ele, e as coisas velhas vão se passar, e eis que tudo se fará novo na sua vida, em nome de Jesus. Para a religião você não serve mais, para muitos você não serve mais, mas para o Senhor, meu irmão, Ele está aqui nessa noite, nesse lugar, de braços abertos, para ter um momento de reconciliação, para restaurar a tua vida, o teu ministério, a tua história, restaurar a tua caminhada nessa terra, em nome de Jesus. João, que era o amado, João, que foi o único dos discípulos que não abandonou Jesus, que ficou diante da cruz, junto com a mãe de Jesus, junto com Maria Madalena e outras mulheres, vendo a crucificação. Apesar de estar ali, aquilo que ele viu não era bom, provocou também um trauma. Também estava com o coração endurecido, também estava desanimado, porque o seu mestre havia morrido. A Bíblia mostra que aqueles discípulos se fecharam em casas com medo dos judeus, com medo da perseguição, achando que aquilo que aconteceu com Jesus se estenderia a eles.
E Jesus, meu irmão, vai para a cruz. E da cruz, vai para o túmulo. E a coisa piorou. Porque lá no túmulo, vai o ministério. Lá para o túmulo, foi a esperança. Lá para o túmulo, foi o projeto. Lá para o túmulo, foi o sonho daqueles discípulos. Jesus morre, Jesus é sepultado. Só que a Bíblia diz em João 20 que no primeiro dia da semana, 3 dias depois, Maria Madalena, numa hora bem cedo, ainda clareando o dia, ela vai até o túmulo e encontra a pedra que tampava aquele túmulo removida. Aquilo ali provoca nela, meu irmão, um temor ainda maior. Provoca nela uma expectativa de que tinham roubado Jesus Cristo. Eles não perceberam que Jesus havia ressuscitado. Eles não perceberam que Jesus havia levantado da morte, havia vencido a morte, havia vencido a cruz, havia vencido as potestades, havia tomado, meu irmão, a chave da morte e do inferno. Havia se tornado o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles não perceberam aquilo naquele momento por causa dos traumas. O trauma de ter visto Jesus na cruz. O trauma de ter visto a frustração. De ter se decepcionado, porque era um ministério que vinha de vento em popa, a toda. Só Jesus tinha consciência plena que ele precisava morrer naquela cruz. Todos os outros até ouviram falar, mas achavam que isso não aconteceria. Pedro mesmo certa vez chegou a questionar Jesus, dizendo para ele não falar mais nisso. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Principalmente você que exerce liderança. Não existe uma autoridade que não seja constituída por Deus. Se você exerce liderança em algum lugar, você foi lá constituído pelo Senhor. E com certeza você já viveu experiências de você dizer muito alguma coisa, falar sobre algo que vai acontecer, falar sobre um projeto, uma visão, e todo mundo que está à sua volta ouvir, mas não entender nada. Quando acontece, aí ele se lembra: ele falou, é verdade, ele falou. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus falava e aqueles homens não entendiam, e por causa daquela frustração, eles não perceberam. Maria Madalena então vai ao sepulcro. Quando ela chega no sepulcro, ela vê que a pedra foi removida. Quando ela vê que a pedra foi removida, ela procura Pedro e João. Ela vai até os discípulos. Encontrando eles, ela diz que alguém removeu a pedra, que o corpo de Jesus já não estava mais lá. Veja que em nenhum momento eles reconheceram a ressurreição. Tem muita gente, meu irmão, que não consegue reconhecer Jesus Cristo, não entende que Jesus está vivo, não entende, meu irmão, que Deus não está morto, como tem um filme agora falando aí, tão bacana esse filme. Não entende isso porque as amarguras, as decepções, a incredulidade por causa de um sofrimento que viveu, não permite ela ver, meu irmão, que Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo, Ele está nesse lugar, Ele está na sua vida, Ele é com você. Aquele túmulo está vazio, meu irmão, porque Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou para te dar a vida eterna, Ele ressuscitou para te dar a salvação, Ele ressuscitou para te dar nessa terra uma vida abundante, Ele ressuscitou, meu irmão, para fazer de você mais do que vencedor nessa terra, é o que te diz a palavra do Senhor. Não existe nenhum trauma que seja maior, não existe nenhuma dor que seja maior, não existe nada que aconteça com você nessa terra que seja mais forte do que o sangue de Jesus Cristo. Se Ele vier sobre a sua vida, meu irmão, todos os traumas, todas as amarguras, todas as aflições, todas as dores, todo o sofrimento, toda a enfermidade, tudo, meu irmão, o que de mal veio contra você, se perde.
cai por terra, porque o sangue de Jesus Cristo é poderoso para nós, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Maria Madalena então encontra Pedro e João, e quando eles ficam sabendo, eles correm até o sepulcro. E quando eles correm até o sepulcro, a Bíblia mostra que João chega na frente, olha, vê as faixas de linho por cima do local onde estava o seu corpo, as faixas que enrolavam o seu corpo. Pedro vem atrás, entra no sepulcro também e olha, além das faixas, ele vê um lenço que cobria a cabeça de Jesus, dobrado à parte. Isso tem um simbolismo na cultura judaica, que quando alguém está à mesa e ele deixa o pano, o seu lenço de limpar a boca dobrado, significa que quando ele está dobrado, quando ele sai da mesa, se o seu servo chegar e olhar que o lenço está dobrado, significa que ele não pode mexer na comida, porque aquele seu senhor voltará, ele não terminou ainda o prato. Era exatamente isso que Jesus Cristo estava dizendo para eles. O lenço estava dobrado à parte, porque Jesus Cristo está dizendo: eu voltarei. Eu não apenas ressuscitei, eu não apenas venci a morte, eu não apenas sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu não apenas estou à destra do Deus Todo-Poderoso, mas eu também voltarei. E quando eu voltarei para buscar a minha igreja. Voltará para te buscar, voltará para levar você, aqueles que você ama, aqueles que você tem orado, aqueles que você tem intercedido por eles. Creia no Senhor teu Deus e será salvo tu e toda a tua casa. É o que eu profetizo, meu irmão. Nós estamos num culto da família. Quem sabe há familiares seus que não estão neste lugar, mas você tem orado por eles, você tem intercedido por eles. Creia, você só precisa crer. Todo o resto o Espírito Santo de Deus fará por você, e você verá naquele dia aqueles que você ama junto com você. Creia, somente creia. Jesus dá esse recado, mas esses discípulos ainda não entenderam, por causa das dores. João, por ver Jesus, aquele a quem ele amava, numa cruz, até a última gota de sangue sendo derramada, todos os açoites, toda a vergonha, João esteve com Jesus desde a prisão, desde o Getsemane ele estava ali, ele acompanhou tudo. Eu fico imaginando, meu irmão, você vê alguém que você ama muito, sofrendo, injustamente, vivendo algo que você sabe que aquela pessoa não merece, e aquela pessoa vive tudo aquilo ali, e no final o sentimento que você tem é que ainda ela perdeu a questão. Isso provoca um trauma, isso provoca questionamentos, isso provoca dúvidas. Muito natural tudo aquilo que os discípulos estavam vivendo. João não percebeu, Pedro não percebeu, Maria Madalena não percebeu. Eles voltaram para casa, diz a Bíblia, mas Maria Madalena ficou ali. Maria Madalena ficou sentada à porta do túmulo. A Bíblia diz, na porta do sepulcro. Quanta gente que está assim, meu irmão, sentado, prostrado, na porta, olhando para dentro daquilo que ela projetou, daquilo que ela sonhou, daquilo que ela imaginou, e ela não consegue enxergar nada, ela não consegue ver nada. Maria Madalena ficou assim, daquela maneira, enquanto ela chorava. A Bíblia diz que uma hora ela olha para dentro do sepulcro e ela vê dois homens, dois anjos vestidos de branco. E aqueles homens perguntam para ela: por que tu choras, mulher? E ela diz: porque levaram o meu Senhor, levaram a minha esperança, levaram as minhas expectativas, levaram o meu projeto para o futuro, levaram a minha salvação. E ela continua chorando ali na beira do sepulcro, e ela de repente vê, e olha, e quando ela vê, a pessoa que ela vê perto dela é Jesus Cristo. Só que a Bíblia diz que ela não o reconheceu. Sabe por quê?
Porque a última imagem que ela tinha de Jesus era aquele homem pendurado na cruz. A última imagem que ela tinha de Jesus era aquele homem que estava sendo crucificado em dores, em vergonha, em humilhação. Aquele homem que era o rei dos reis, se dizia rei dos reis, mas ali estava inerte. Tem muita gente, meu irmão, que Jesus já está do lado dela, já está em pé na vida dela, já está olhando para ela, já está se revelando a ela, mas ela ainda não consegue enxergar, porque para ela Jesus, Deus, é aquele Deus distante. Jesus é aquele que está no crucifixo. Jesus, quando ela olha para ele, ela ainda vê na sua imagem, na sua mente, ela ainda olha para um Deus que está limitado na forma humana. Não, meu irmão, Jesus é Espírito, Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele não tem mais aquela imagem da humilhação da cruz, ele não tem mais aquela imagem daquele homem que foi envergonhado na cruz. Ele hoje, meu irmão, tem olhos como se chama de fogo, cabelos, meu irmão, brancos como a pura lã. Hoje ele é rei dos reis, hoje ele é senhor dos senhores, hoje ele é o Deus todo-poderoso. Ele se apresenta a nós e ele muda a nossa história. Ele está vivo em nome de Jesus. Quanta gente, meu irmão, que olha para Jesus ainda pelo olhar da religião, e a religião entrega Jesus para a gente como alguém que está na cruz. Ela não o reconheceu. Ela olha para Jesus e não o reconhece por causa disso. Imagine um cemitério. Coloca aí na tua mente a imagem de um cemitério. Agora, apaga essa imagem da tua memória, da tua mente. Porque o local onde Jesus Cristo estava sepultado não tem absolutamente nada a ver com o cemitério como a gente conhece. A Bíblia diz que quando ela olha para Jesus, em João capítulo 20, ela vê em Jesus, ela acha que Jesus era um jardineiro. Porque o local onde Jesus estava sepultado, aqui, é um jardim. Eu já tive a oportunidade de ir naquele lugar, no lugar onde Jesus foi sepultado. E lá você não vê lápides, lá você não vê sepulturas, lá você não vê nada, além de um jardim maravilhoso, cheio de flores, cheio de árvores, e uma rocha alta, um rochedo alto, um paredão de rocha, onde nela está cavado um buraco onde Jesus foi colocado. A Bíblia diz que ele foi colocado lá e uma pedra foi colocada por cima, e aqui a Bíblia diz que foi removida a pedra. Quando você chega lá, você vê tudo isso, vê o jardim, vê as flores, vê tudo que lá está, vê a rocha, entra no local e descobre que ele não está lá. A única coisa que os homens fizeram foi uma porta, com uma frase em inglês que traduzida diz: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Quando ela olha, ela confunde ele com o jardineiro. Por quê? Porque Jesus se apresenta a ela como uma pessoa que naquele lugar era comum, como uma pessoa que naquele lugar era habitual ser visto, e ela não reconhece por causa disso, porque primeiro ela queria ver Jesus Cristo, ela tinha na imagem Jesus na cruz, aquela última imagem, e aqui ela vê como um jardineiro. Porque muitas vezes, meu irmão, Jesus se apresenta na nossa vida da maneira mais simples. Sabe por que muitas vezes a gente não reconhece Jesus? Eu acabei de dizer para você que ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Acabei de dizer para você que ele está à destra. Acabei de dizer para você, meu irmão,
que os seus olhos são como chamas de fogo. Tudo isso nós veremos naquele dia, quando Ele voltar em glória nas nuvens, nos céus, como diz a sua palavra. Naquele dia Ele se apresentará, meu irmão, como um cavaleiro no cavalo branco. Naquele dia todos os reis da terra se prostrarão a Ele, diante do seu poder. Naquele dia. Só que hoje, enquanto não chegar aquele dia, Ele se apresenta nas nossas vidas, meu irmão, muitas vezes da maneira mais simples possível. E por isso nós não enxergamos, por isso nós não reconhecemos. Hoje é um dia de um reencontro do Senhor com você. Hoje é um dia do Senhor preparar, meu irmão, uma nova experiência com você. Hoje é um dia de o Senhor estar falando com você de uma maneira simples, uma mensagem em cima do altar. Quem sabe um mendigo que chega no seu portão, quem sabe alguém que você vai fazer num negócio durante a semana, alguém que você encontra no trânsito da cidade, alguém, meu irmão, que você encontra no dia a dia. Pode ser, meu irmão, essa pessoa, alguém enviada pelo próprio Jesus Cristo para mudar a tua história, para trazer um novo tempo para a sua vida. E a gente fica esperando, meu irmão, descer anjo, cair fogo do céu. Fica esperando algo extraordinário, pirotécnico, para reconhecer que é a voz de Deus, reconhecer que é o Senhor falando conosco, e Ele fala conosco das maneiras mais simples. Ontem eu fui com o Fernando, a gente foi andar de kart, e quando a gente voltou, estava voltando pela estrada, conversando sobre a palavra, conversando sobre Deus. Deus colocou no meu coração, o Espírito Santo falou para mim, falar para ele sobre um filme que eu havia assistido, que é muito legal, e disse para eu falar sobre o filme, e falei para ele, mas não lembrava o nome do filme. E aí, fomos caminhando, e eu fui orando ao Senhor, Senhor, o nome do filme, o nome do filme, o nome do filme, por favor, me dá o nome do filme. Vou falar do filme para o cara, e agora não sei o nome. Quando nós chegamos na rádio, estava tendo um programa independente, tinha um rapaz no telefone, atendendo o telefone e tal, simples ali, misturado, telefonista da rádio. E aí eu perguntei, a gente conversando, ele viu nós tirando o kart, começou a conversar com a gente, brincando, e aí não tem nada a ver com o assunto, eu falei para ele, mas por um acaso você sabe o nome de um filme que é assim, 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 assado? Aí ele falou, A Prova de Fogo. Aí eu olhei, não, acho que não é. Mas fiquei com aquilo no coração. A gente foi no Angelone, alugamos o filme, falei com um rapaz do filme. Quando eu perguntei, sabe qual é o filme? Assim, assim, ele falou, é A Prova de Fogo. Ou seja, Deus nos responde. Deus fala conosco das maneiras mais simples. Só que às vezes, pela simplicidade como Deus fala conosco, a gente acha que não é Ele. O que o Senhor tem falado com você? Como o Senhor tem se apresentado a você? Talvez o Senhor já está se apresentando a você, talvez o Senhor já está mostrando o seu poder na sua vida, talvez, meu irmão, Deus já está se manifestando na sua vida. Se você parar para prestar atenção na simplicidade com que Deus age na nossa vida, a partir das pequenas coisas, a partir do cotidiano, das coisas simples da vida, você vai ver como Deus já tem feito grandes coisas por você. Em todas as áreas Deus está cuidando de nós. Maria não reconheceu, e aí Ele lhe chamou pelo nome, e aí Ele falou Maria. Quando Ele falou Maria, ela olhou para Ele e disse, Mestre. Hoje o Senhor vai chamar você pelo nome. Talvez a maneira como Jesus se apresente, por ser tão simples, quem sabe você não está ainda entendendo. Porque o homem olha para a aparência, já não é de hoje, já é desde os tempos remotos. O homem sempre olhando para a aparência, sempre olhando para as coisas grandiosas, sempre achando que Deus está nas coisas grandiosas, como Elias na caverna, e Deus surgiu a ele como uma simples brisa suave. Como Samuel, que queria eleger rei, ungir rei de Israel, o irmão mais velho de Davi, porque era o mais forte, era o mais bonito, era o mais apresentável.
E Deus diz para Davi: Davi, eu não vejo como o homem, para Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Talvez hoje você esteja olhando para aparências, e na aparência você nunca vai reconhecer Jesus Cristo, até porque a Bíblia diz, meu irmão, que Ele se apresenta a nós, Ele veio como um broto tenro, como alguém que não tinha beleza nele mesmo, alguém que os homens escondiam o rosto, alguém, meu irmão, experimentado em dores, alguém que era comum. Se Jesus Cristo, em carne e osso, estivesse aqui no nosso meio, provavelmente não seria reconhecido por quem Ele aparentava. Agora, quando Ele abre a boca, meu irmão, quando Ele fala, todos reconhecem, a sua voz é poderosa, a sua voz é inconfundível. E eu declaro que hoje, meu irmão, o Espírito Santo de Deus vai te chamar pelo nome. O Espírito Santo de Deus hoje vai falar no teu coração, vai dizer o teu nome, vai dizer o teu propósito, vai dizer o teu projeto, e você vai sair daqui entendendo como é a voz de Deus, porque é esta voz que nos guia a toda a verdade, é esta voz que nos aconselha, é esta voz que nos levanta, é esta voz que nos mostra a direção, é esta voz que nos mostra o caminho todos os dias, meu irmão. É imprescindível conhecermos a voz de Deus. No encontro com Ele, nós ouvimos a sua voz. Talvez você já tenha ouvido a voz de Deus. Maria não estava mais reconhecendo, porque Jesus estava diferente. Parecia simples, mas era diferente do Cristo na cruz. Ela não reconheceu pela aparência, mas quando Ele falou, ela na hora sabia que era Jesus Cristo. Você que já viveu um encontro com Deus, você que já viveu uma experiência com Deus, você sabe qual é a voz de Deus. Você sabe quando o Senhor fala com você, você sabe quando o Senhor fala ao teu coração, você sabe quando o Senhor te dá uma direção. Mas quem sabe hoje, meu irmão, você chegou aqui endurecido, traumatizado, frustrado. Eu quero dizer para você, volte, não simplesmente a ouvir, porque você sempre ouviu a voz dele. Ele está à porta, Ele bate, Ele te chama, Ele quer entrar, Ele quer cear com você, Ele está falando no teu coração. O que eu quero te convidar hoje, meu irmão, é para você, a partir de hoje, além de ouvir, acatar cada palavra que essa voz fala no seu coração. Um reencontro com Deus, um reencontro com o Senhor Jesus. Maria, quando ela fica sabendo de tudo aquilo, quando Ele se apresenta a ela, Ele diz a ela para que ela vá até os discípulos, ela vai correndo, feliz, alegre. E ela diz aos discípulos: eu vi o Mestre, eu vi Jesus, Ele ressuscitou, Ele está vivo, e Ele disse que virá ao encontro de vocês, Ele chegará com vocês, Ele falará com vocês, Ele terá um reencontro, Ele restaurará a aliança que Ele tem com vocês. Qual foi o resultado disso tudo? Nada, duvidaram dela. Por quê? Porque nós estamos vivendo nesse tempo, aqui da Bíblia, esse texto que eu acabei de ler para você, uma sociedade extremamente patriarcal, uma sociedade extremamente machista, uma sociedade, meu irmão, onde a mulher era apenas alguém que reproduzia, criava filhos, e nada mais do que isso. Tudo isso resultado da queda, tudo isso resultado lá do Éden, quando Eva ouviu a voz da serpente, e comeu do fruto, e entregou a seu marido, e os dois caíram, e o pecado entrou no mundo, e aí aconteceram todas as coisas, até que Jesus vem. Então quando Maria Madalena, meu irmão, foi falar para os discípulos, eles não aceitaram, até porque a Bíblia diz que de Maria Madalena foram expulsos, lá em Lucas capítulo 8, 7 demônios. Agora você para pensar, Eva ouviu a voz de um, estava do lado de fora, e as mulheres já passaram por tudo que passaram. Imagina agora Maria Madalena, que tinha 7 dentro de si, foram expulsos, mas ficou o estigma, ficou a marca, ficou o estereótipo. Quanta gente, meu irmão, que a gente conhece, que a gente julga por causa disso. Pessoas que um dia estavam na marginalidade, pessoas que um dia estavam na lama, pessoas que um dia estavam drogadas, pessoas que um dia estavam
no adultério, pessoas que viveram os mais terríveis pecados. Deus libertou, transformou a vida deles. Deus resgatou, o sangue de Jesus Cristo purificou ele de todos os pecados. Deus transformou a história deles. Hoje nós olhamos para eles, são novas criaturas, novas vidas, pessoas que tudo aquilo que era velho já se passou. Só que tem muita gente que ainda, quando vê, não confia plenamente. Assim era Maria. Por isso os discípulos não acreditavam nela. Por isso não acreditaram na palavra dela. Só que Jesus, meu irmão, tudo que faz, Ele faz com um propósito. Tudo que Ele faz mediante um propósito. Não existe um passo de Jesus Cristo na terra que foi feito sem um propósito. Por que Ele apresentou, meu irmão? Se apresentou primeiramente a Maria, porque Ele estava restaurando a condição da mulher. Quando Jesus ressuscita e se apresenta a Maria, Ele estava restaurando a condição da mulher, que não foi tirada da sola do pé do homem, que não foi tirada da coluna do homem, mas foi tirada da costela do homem, do lado, como auxiliadora, como alguém que tem direitos iguais, como alguém que caminha lado a lado, como alguém que não está atrás, nem na frente, nem em cima, nem embaixo, mas está do lado. Foi isso que Jesus Cristo fez. Só que até hoje, meu irmão, a gente vive uma sociedade machista. Se você olhar as estatísticas, você vai ver que a mesma função ocupada por um homem ou por uma mulher, o homem tem um salário maior. Até hoje. Para Deus, meu irmão, há igualdade. Jesus restaura, apresenta-se a Maria. Maria vai, tem um reencontro com os discípulos. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia, eles não acreditaram, mas naquele mesmo dia à noite, Jesus apresenta-se a eles. Jesus diz: Pai seja com vocês. Olha, eu estou vivo, olha minhas marcas. Olha o que está acontecendo, olha o que aconteceu, eu venci a morte. Só que mesmo assim, meu irmão, o coração endurecido fez com que aqueles homens continuassem tristes. Passou uma semana, Tomé, que havia duvidado também, Jesus se apresenta a ele e diz a mesma coisa. Jesus, quando se apresenta a eles, a Bíblia diz em João 20 que Jesus diz a eles: assim como eu fui enviado por Deus, hoje eu os envio. Vão e preguem a palavra. E a Bíblia diz que Jesus sopra neles e diz: sejam cheios do Espírito Santo de Deus. E o que aconteceu? Nada. Por causa do coração endurecido. O que o Senhor quer nessa noite, meu irmão, é o teu coração. O que o Senhor quer nessa noite para mudar a tua história é que o seu coração seja trocado como um coração de pedra que hoje você tem por um coração de carne. Um coração que hoje é frio por um coração quente. Deus diz na sua palavra: vocês me buscarão e vocês me acharão quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Meu irmão, coloca hoje o teu coração na presença do Senhor. Abra o teu coração completamente a Ele. Diga para Ele tudo o que você tem no seu coração. Diga para Ele, meu irmão, mostra o seu coração a Ele. Ele pode mudar a tua história e você viverá hoje um reencontro poderoso com Ele em nome de Jesus. É o coração. Quando Deus, meu irmão, consegue chegar no nosso coração, quando abrimos a porta do nosso coração, quando quebrantamos o nosso coração, quando confiamos plenamente a Ele, nós só damos o coração para alguém que a gente confia. Só damos o nosso coração para alguém que a gente tem total e plena confiança. Sabe por que muitas vezes a gente não confia em Deus? Por causa da nossa insensatez. A Bíblia diz que por causa da insensatez do homem, é a insensatez do homem que lhe leva à ruína, mas o seu coração se volta contra o Senhor. Muitos problemas que nós vivemos, nós mesmos criamos, por causa da nossa insensatez, por causa da nossa ignorância, por causa da nossa estupidez, criamos problemas, mas o nosso coração ainda se volta contra o Senhor, e se endurece. Abra o teu coração para o Senhor nessa noite. Entrega o teu coração ao Senhor nessa noite. O Senhor Jesus está nesse lugar.
O Senhor Jesus hoje vai te dar um reencontro com Ele. Hoje você vai viver uma experiência. Hoje, meu irmão, aquele pavio que está fumegando será aceso. Será, meu irmão e minha irmã, será avivado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje você viverá de novo experiências, voltará ao primeiro amor. Aquele amor que você tinha lá no passado, meu irmão, voltará a viver hoje, praticar as mesmas obras, aquelas que você praticava no princípio. Que o primeiro amor do Senhor venha sobre você hoje em nome de Jesus. No reencontro com Ele, aqui fica claro que aqueles homens ainda estavam frustrados. Pedro, a terceira vez que Jesus aparece para eles, veja a misericórdia de Deus, veja a paciência do Senhor. Talvez eu esteja falando aqui com você e você agora está puxando na memória quantas vezes o Senhor já se apresentou a você, mas o teu coração endurecido, você fechou, você descartou, você achou que não era, você ficou na dúvida. Quando Jesus aparece aos discípulos pela segunda vez, pela primeira vez a Bíblia diz que alguns não creram que era Ele, olharam para Ele, viram as marcas nele, reconheceram nele, mas alguns não creram ainda assim. Quantas vezes o Senhor já se apresentou? Por causa da paciência dEle, por causa da misericórdia dEle, por causa da compaixão dEle, por causa do amor dEle. Hoje mais uma vez Ele está se apresentando a nós. Hoje mais uma vez na sua palavra Ele está se apresentando nesse lugar. Hoje mais uma vez Ele está dizendo para você: hoje eu quero ter um reencontro com você. Hoje eu quero ter de novo aquela experiência com você. Hoje eu quero de novo te dar a oportunidade de recomeçar a tua caminhada. Pela terceira vez Jesus aparece a esses homens, e esses homens estavam com o coração duro. Pedro mesmo estava tão desanimado que disse: eu vou voltar a pescar. E quando ele diz isso, ele leva com ele todos os discípulos, porque Pedro tinha influência. Pedro, apesar de ser inconsequente muitas vezes, ele era um líder naquele grupo. E a sua desilusão contaminou todos os outros. Está vendo, meu irmão, como é importante você preservar a tua fé, preservar a tua confiança em Deus, preservar o sonho que Deus te deu, preservar a tua esperança, a tua expectativa de um futuro melhor. Quando nós exercemos liderança, meu irmão, uma atitude nossa de desânimo pode desanimar todo um povo que vem junto conosco. Pedro decidiu voltar a pescar. E por que eu digo para você que ele tomou uma atitude errada? Porque lá em João, no início, em Mateus capítulo 5, quando Jesus encontra Pedro, o que Pedro estava fazendo? Pescando. Pedro estava lançando redes. Pedro estava uma noite inteira pescando e não havia pego nada naquele dia. Jesus chama ele e diz assim: Pedro, a partir de hoje você se tornará pescador de homens. Você não será mais um pescador de peixes, mas será um pescador de homens. A Bíblia diz que Pedro abandonou tudo e começou a seguir ao Senhor. Por que agora ele estava voltando para a pescaria? Porque estava desiludido, porque estava desacreditando da promessa, do projeto de Deus. O que o Senhor colocou dentro do teu coração? Da onde foi que o Senhor te tirou? Como o Senhor te encontrou naquele dia, no primeiro encontro que você teve com Deus? O que foi que o Senhor te falou? Aquele que te falou, meu irmão, é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra em você haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que te falou não mente, a sua palavra é genuína e verdadeira, não volta vazia, diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Pedro, desanimado, volta a pescar, e o resultado da pescaria qual é? Não pegaram nada. Quando Jesus te tira de algum lugar, meu irmão, se você voltar para lá sem que Ele tenha te mandado, você não vai pegar nada. Continua firme, continua acreditando no projeto, continua acreditando no propósito, continua acreditando, meu irmão. Coloca a tua esperança no Senhor, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Você verá o dia em que Ele fará de você aquilo que Ele disse que ia fazer. Pedro, por causa do remorso, por causa da vergonha, não entendeu e voltou a pescar. E aí a Bíblia diz que Jesus Cristo, ao amanhecer, estava na beira da praia. Sabe onde é que Ele estava? No mesmo lugar
que ele esteve no primeiro encontro. Jesus estará, meu irmão, no mesmo lugar em que ele te encontrou pela primeira vez. Talvez o primeiro lugar que você encontrou o Senhor, o lugar que você encontrou Ele pela primeira vez, foi um dia que você chegou na igreja, desanimado, desiludido, triste, quem sabe veio à força, alguém te convidou, você veio achando que não queria vir, e de repente o Senhor tocou no teu coração. No momento da oração você veio à frente, e naquele dia você encontrou Jesus Cristo, naquele dia a tua vida mudou, e ao longo da caminhada você foi desencontrando. Sabe onde é que Ele está hoje? No mesmo lugar. Você vai reencontrá-lo no mesmo lugar. Jesus estava à beira da praia, Jesus estava à margem da praia, e Jesus fala: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E eles disseram: não temos nada. E aí Jesus dá uma instrução para eles: joga a rede do lado direito. Eles jogam a rede. A Bíblia diz que eles pegam uma quantidade imensa de peixes, ao ponto de não conseguirem tirar as redes da água. Agora preste atenção nisso. Sabe o que acontece? Quando eles tiram as redes, Jesus diz isso porque Jesus queria mostrar para eles que era Ele. Eles estavam a cerca de 90 metros da praia. A 90 metros da praia eles não reconheceram, diz a Bíblia mais uma vez, Jesus. Pela terceira vez, Jesus Cristo estava ressuscitado. Jesus Cristo estava se apresentando a eles, e eles não reconheceram pela aparência, mas pela palavra, pelo método de Jesus agir. Quando eles tiraram a rede, João reconheceu: é o Senhor. A Bíblia diz que Pedro veste a sua capa e se lança na água. Agora veja que contraditório. Pedro estava sem a capa. O lógico era ele pular na água sem capa. Só que a Bíblia diz que ele veste a capa e se joga na água. Sabe o que é capa? É ministério. Sabe o que é capa? É chamado. Sabe o que é capa? É dom. Sabe o que é capa? É virtudes. São atribuições que Deus deu a você, que Deus deu a mim. Sabe o que a gente faz quando a gente se desencontra de Deus? A gente coloca a nossa capa, o nosso ministério, o nosso chamado, o nosso dom de lado, e volta a fazer coisas que nós não fazíamos mais, que Deus já tinha nos tirado de lá. A gente volta porque desacredita naquilo. Pedro tem uma virtude, meu irmão, diante de tantos defeitos, ele tem uma virtude que é da humildade. Ele reconheceu, meu irmão, que quando Deus, Jesus Cristo, se apresentou a ele, era Jesus Cristo. Ele veste a sua capa, ele faz diferente da primeira vez. A primeira vez, quando Jesus apresenta a ele, ele serve a Deus, ele empresta o barco para o Senhor, ele faz uma boa ação, e quando Jesus dá a pesca maravilhosa, a primeira, ele se dobra e diz: Senhor, se afasta de mim porque eu sou um pecador. Teve humildade. A segunda vez ele mantém a sua humildade. Ele pega a sua capa, pega o seu ministério, pega o seu dom, pega o seu chamado, reconhece que ele estava errado até ali, meu irmão, e se joga na água. Sabe quem é a água? É o Espírito Santo de Deus. É o relacionamento com Deus, é o compromisso com o Senhor, é a fidelidade ao Senhor. Nessa noite, meu irmão e minha irmã, quem sabe você se desencontrou do Senhor, e você está colocando de lado o seu ministério, está colocando de lado o seu propósito, está colocando de lado as promessas do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite: pega a tua capa, pega o que o Senhor te deu, e se atira no mar do Espírito Santo de Deus, se atira no relacionamento com Deus, se atira na fidelidade e no compromisso com Ele, e você vai ter um reencontro poderoso com o Senhor Jesus Cristo. Ele vai mudar a tua história em nome de Jesus. Pedro se lança, meu irmão, e quando ele chega, ele se encontra com Jesus Cristo. Jesus está esperando ele, sabe com quê? Com peixe, uma fogueira acesa, peixe sobre as brasas, um pouco de pão, muito parecido com o filho pródigo, que tinha todas as coisas na casa do pai, mas resolve sair, resolve viver a vida e perde tudo. Quando ele volta achando que ele não teria mais direito, volta achando que ele serviria apenas como mais um dos servos, e se ele fosse um servo para ele já estava bom demais, ele já nem queria mais a condição de filho. Mas quando ele chega, ele é surpreendido com um pai de braços abertos, um pai que corre na direção dele, um pai que faz uma festa para ele,
um pai que faz o melhor para ele, um pai que restitui ele, um pai que dá a ele de novo, meu irmão, a condição de filho, de herdeiro, de filho de Deus, aquele que estava, meu irmão, na condição de ter direito a tudo que na casa havia. É isso que Deus vai fazer com você no seu reencontro com Ele. Deus quer restaurar, meu irmão, tudo que você perdeu. Onde houve pecado, onde houve humilhação, onde houve vergonha, haverá dupla honra para a tua vida. O Senhor nessa noite no reencontro com Ele vem, e venha sem medo, venha de coração aberto, porque Deus não está com um chicote na mão, Deus não está, meu irmão e minha irmã, com um problema para te entregar, Deus não está, meu irmão e minha irmã, com uma dor para colocar sobre você. Deus está de braços abertos para sarar as tuas feridas, restaurar a tua história, renovar a aliança que Ele tem com você, restaurar o compromisso que Ele tem com a sua vida, em nome de Jesus. Nós só precisamos tomar a atitude de ir e de nos reencontrarmos com Ele. Pode se colocar de pé. A Bíblia diz que Jesus Cristo come com eles, ceia com eles. A Bíblia diz que eles pegam, mediante a palavra de Cristo, 153 grandes peixes, e a rede não se rompe. Apesar de tudo isso, a rede não se rompe. Sabe o que isso significa? Que quando nós estamos diante da palavra de Deus, meu irmão, em obediência à palavra de Deus, Deus tem grandes coisas para a nossa vida. Deus tem bênçãos que enriquecem e não acrescentam dores. Deus realiza as suas promessas que foram feitas a Abraão, que está sobre o povo de Deus, de nos colocar por cima e não por baixo, de prosperar o trabalho das nossas mãos, de nos fazer avançar, de nos fazer crescer, de tudo quanto aquilo que nós colocarmos as mãos não ficará, meu irmão, não perderemos, mas ao contrário, sempre estaremos, meu irmão, multiplicando e crescendo. Essas são as promessas do Senhor para a nossa vida. Só que é quando nós estamos na direção do Senhor. 153 grandes peixes, e a rede não se rompeu. Sabe por quê? Porque aquilo que o Senhor te dá, você não vai perder. Aquilo que Deus tem para a sua vida, você não vai perder. Por isso não tenha medo de andar com o Senhor, não tenha medo de se reencontrar com o Senhor, não tenha medo de restaurar o teu altar hoje, meu irmão, na presença do Senhor. Ele está nesse lugar. Ele apareceu pela terceira vez a esses discípulos. Ele teve paciência. Ele foi até Pedro, e depois de Pedro comer, depois de Pedro se alimentar, depois de Pedro estar satisfeito, ele chama Pedro para sua conversa íntima. E ali ele restaura a vida de Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? Essa é a pergunta que eu faço para você hoje. Você ama o Senhor? Você ama a Deus? É a pergunta que Jesus está fazendo para você hoje. Você me ama? Se você me ama, Pedro, cuide das minhas ovelhas. Se você me ama, ama o próximo como a você mesmo. Se você me ama, ama o próximo como eu te amei. Se você me ama, faça a minha vontade. Se você me ama, viva no meu caminho. Se você me ama, viva pelos meus princípios. Se você me ama, caminhe comigo lado a lado. Dê atenção à voz do Espírito Santo. Essa noite o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, está falando em corações que precisam ter um reencontro com Ele. Você que chegou nessa noite, nesse lugar, e por algum motivo você se afastou. Quem sabe foi frustrado, como nós começamos a pregar. Quem sabe homens te decepcionaram, a religião te decepcionou, um relacionamento te decepcionou, e até hoje você não consegue mais reconhecer Jesus Cristo, porque isso está dentro de você, te amargurando e trazendo para você dor e sofrimento. Quando Jesus aparece aos discípulos e Ele sopra do seu Espírito sobre eles, e diz que Ele os enviaria, assim como Ele foi enviado, Ele termina a frase dizendo: se vocês perdoarem os pecados uns dos outros, vocês serão perdoados, mas se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. É por causa disso, meu irmão, que Deus se afasta de nós. É por causa disso que nós não reconhecemos o Senhor na nossa vida. Por causa dos traumas, das frustrações, das decepções, das amarguras.
que nós guardamos ali no escondidinho do nosso coração, no íntimo do nosso coração, guardamos só para nós, nessa noite, uma noite de reencontro, como Jesus Cristo restaurou a vida de Pedro, um homem que havia lhe negado, um homem que havia vivido uma vergonha terrível, um homem que não precisava perdoar ninguém, mas precisava se perdoar. Quem sabe você precisa hoje se perdoar. Você já se arrependeu? Você já pediu perdão ao Senhor? O Senhor já lançou no mar do esquecimento o seu pecado, mas você não se perdoa. Hoje é uma noite de conserto. Hoje é uma noite de reencontro com o Senhor Jesus. Se você, essa pessoa, está nesse lugar nessa noite e quer se reencontrar com Ele, enquanto o louvor adora, eu quero te convidar, meu irmão, a vir no local onde você se encontrou com Ele pela primeira vez, restaurar o teu altar, restaurar o teu ministério, restaurar o teu relacionamento, restaurar a tua vida com Ele no altar hoje, em nome de Jesus. Venha, saia do seu lugar e vamos orar. Espero em Ti, minha âncora Tu és, no temporal, firme estou em Ti, em Teu amor. Eu peço que a igreja interceda. Não existem mais. Eu peço que a igreja ore. Eu peço que a igreja adore. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que vêm para adorar, aqueles que vêm para fazer o culto, prestar o culto. O Senhor os encontra. Se você reconhece o Espírito Santo de Deus nesse lugar, se você reconhece a ação do Senhor Jesus nesse lugar, o que eu te peço é que neste momento você interceda por aqueles que aqui na frente estão para um reencontro com Ele. Pois Tu és Deus, não muda. Adore a Ele. Tua promessa, esperança muda. Entregaste tudo para nos salvar. Minha esperança ancorada em Ti está, pois Tu és Deus, não mudará. Amado Espírito Santo, aqui estamos nessa noite, Deus, para um reencontro contigo. Deus, tudo que eu tinha, Senhor, quando eu subi nesse altar era essa frase, Pai. Tudo que eu tinha era essa frase que dizia um reencontro com o Senhor. Toda a mensagem que foi ministrada, Senhor, foi induzida pelo Teu Espírito Santo. E a Tua palavra diz, Senhor, que quando a mensagem é pregada mediante a Tua vontade, o Teu Espírito coopera, Senhor, com os sinais. Por isso eu te peço, Deus, nessa noite, Senhor Jesus, eu te peço, nós como igreja clamamos a Ti, que haja um reencontro, Senhor, neste momento, que o Teu Espírito Santo renove, Deus, os corações que aqui estão. Amado Espírito de Deus, que nesta noite, Senhor, a aliança, Pai, seja restaurada. Aqui estão, Deus, filhos e filhas que foram, Senhor, traumatizados ao longo da caminhada, Senhor, mas essa noite querem se encontrar contigo, querem renovar as suas forças em Ti, querem voltar ao primeiro amor, querem liberar o perdão, Senhor, querem pedir perdão, Pai. Conserta os altares, Senhor, renova os corações, Pai, nessa noite, nesse lugar. Restaura, Senhor, que o Teu amor seja derramado sobre os nossos corações, Pai. Que o Teu Espírito Santo seja manifestado nessa noite, nesse lugar.
Que haja um renovo espiritual. Você que há muito tempo não fala em línguas, abra a tua boca e começa a viver um renovo espiritual sobre a sua vida. Começa a limpar a tua vida nessa noite. Você que há muito tempo não ora, abra a tua boca neste momento e fala com o Senhor de coração aberto. Hoje é uma noite de reencontro. Ele está de braços abertos. Tem uma fogueira acesa hoje. Tem peixe sobre brasas. Tem pão que te alimenta. Tem a renovação da aliança. Se você ama a Deus, diga a Ele. Ele está perguntando a você: você me ama? Amado Espírito Santo, seja bem-vindo, Senhor, nos nossos corações. Entra, Deus, e cura toda ferida. Arranca, Deus, toda raiz de amargura. Tira toda dor. Renova, Senhor. Dá-nos um novo coração. Dá-nos de novo, Senhor, o entendimento. Abra os nossos olhos espirituais para entendermos que o Senhor ressuscitou, para entendermos que o Senhor está vivo, para reconhecermos que o Senhor na nossa vida está. Dá-nos ouvidos espirituais, Deus, do discernimento, para reconhecermos a Tua voz quando o Senhor fala. Darmos ouvidos, Senhor, às Tuas palavras. Acatarmos, Senhor, as Tuas ordenanças. Essa noite é uma noite de reencontro com Ele. Essa noite Ele está falando de novo no teu coração. Coisas que Ele falava há muito tempo. E você nunca mais ouviu. Hoje você está ouvindo de novo, porque Ele está restaurando a sua aliança. Ele está te lembrando das suas promessas. Ele está resgatando a sua vida. Ele está restaurando muros. Ele está renovando forças. Ele está trazendo um avivamento sobre você. Oh, aleluia. Esperança o mundo dá. Entregaste tudo para nos salvar. Minha esperança. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Os obreiros, por favor, em tuas mãos. Aleluia. Mudará em ti. Você ouviu mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel.